Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem e preparados para mais uma aula. Bom, nós temos visto até aqui muito sobre o texto injuntivo e sobre o modo imperativo, como o verbo se comporta dando conselho, fazendo pedido, apelo e o mais conhecido é exigindo ou muitas vezes atribuindo uma ordem, tá? Na nossa aula de hoje, nós iremos mais uma vez reforçar um pouquinho desse conceito do texto injuntivo, diferenciando ele do texto prescritivo. Espero que todos estejam bem e acompanhem a aula, porque logo após a minha fala, nós veremos dois outros vídeos de outros professores para que vocês possam também ampliar um pouco mais esse conhecimento, ok? Vamos lá. Bom, o texto injuntivo se caracteriza como tal pelo fato da intenção estar voltada para instruir o interlocutor, ou seja, a mim e a você. Então, dentro dessa característica, o texto injuntivo é aquele que vai nos levar, dentro de uma proposta de um passo a passo, a realizar alguma tarefa. Seja através de um manual de instrução para montar, por exemplo, um guarda-roupa, ou então para montar um berço, ou seja também através de um manual de instrução para saber como ligar corretamente um aparelho. Cabe também para nós, certo, sempre lembrarmos que esse aspecto está voltado para uma orientação e por isso não possui uma sequência coercitiva, ou seja, nós não somos forçados, nós não somos obrigados a fazer. Apenas sugere que nós devemos fazer da forma correta. Então, sempre que você comprar um aparelho, como por exemplo um celular, antes mesmo de começar a utilizar o seu aparelho, você tem que ter em mãos o manual. Ele vai lhe orientar para saber como é que você vai trabalhar com o procedimento, principalmente quando você for fazer a sua primeira recarga. Que aí, antigamente, alguns aparelhos vinham com uma máxima de 12 horas. Depois caiu para 8, alguns com 6 e um outro com 4. Na maioria das vezes, esses celulares já vêm pré-carregados de fábrica, mas só quer dizer que essa carga não quer dizer uma carga tão extensa. Por isso que antes mesmo de plugar, você tem que verificar, inclusive, de acordo com o manual, como é que está distribuída a rede elétrica da sua residência, se ela é 220 ou se ela é 110, porque caso contrário, o seu celular ele pode sofrer alguma avaria e com isso você perder todo o investimento que você fez na compra desse aparelho. Então, por isso que o manual de instrução, seguindo esse texto injuntivo, tá, nos orienta. Então, não nos força, mas nos orienta para entendermos melhor como é que funciona. Entre tantos casos que nós podemos representar como algumas circunstâncias do nosso dia a dia, no qual podemos perceber a existência ou então a manifestação do texto injuntivo, tem os exemplos abaixo. Então, o discurso manifestado por um livro de autoajuda qualquer. Então, toda vez quando alguém se propõe a escrever um livro de autoajuda, que ali ele está colocando, né? Remova todos os empecilhos da sua vida, limpe o ambiente, estabeleça então essas palavras, essas formas como esses manuais vão trazendo orientação e vão nos conduzindo a nos comportar mediante uma determinada situação, ou até mesmo quando nós nos encontramos não tão bem assim, elas são todas baseadas no texto injuntivo. Um outro exemplo também que pode ser percebido muito é quando esse mesmo discurso, revelado por um manual de instruções, nos leva a entender como é que nós podemos, então, adaptar a nossa percepção àquela orientação. Como assim? Então, digamos que você nunca montou um guarda-roupa na vida e agora você tem a tarefa de montar um. Eu sei que para alguns vai ser algo muito distante da sua própria realidade, porque não tem o hábito. Mas seguindo todas as orientações de acordo com o manual de instrução, é fácil. Então, a primeira coisa que você vai fazer e perceber é que depois de abrir o pacote, certo? Você vai ter que separar as peças e depois juntando e identificando os parafusos e cada parte daquele processo para a montagem. Depois é só seguir o passo 1, que geralmente vem namorado, depois vem o passo 2, 3, 4 e assim sucessivamente. No final, você que antes achava que era tão difícil montar um, você se torna agora um pouco mais especialista neste assunto. Tudo isso por conta das orientações trazidas pelo texto injuntivo. Os procedimentos manifestados mediante uma receita culinária, visto que a intenção da mesma, embora nada impeça que o leitor também possa pôr um ingrediente ou outro por vez. Então, a forma como fazer o preparo de um alimento, um bolo
ou então outra receita da qual você goste mais, não quer dizer que se você trouxer um dos elementos que geralmente não ficaria na sequência de ser o primeiro, vai distanciar você de fazer um bolo perfeito. Como por exemplo, antigamente as pessoas para fazer um bolo, elas misturavam o açúcar e a margarina. Eu não sei se é dessa forma como você faz. Hoje existem muitas receitas nas quais você só coloca depois. E a primeira parte do bolo é você sempre colocar os ovos para bater as claras em neve. Não também sei se você já conseguiu fazer dessa forma, tá? Como eu já tive a oportunidade de fazer bolo, eu prefiro fazer dessa forma. Então, primeiro, separar as claras. Quando ela chegar no ponto de neve, eu coloco açúcar para ficar com aquela característica de suspiro. Depois eu coloco as gemas e o restante dos outros ingredientes, seguindo toda aquela orientação da receita. Mas, a princípio, boa parte das pessoas misturava a margarina e o açúcar. Então, alguns aprenderam esse hábito dessa forma. Então, por isso que no texto injuntivo, numa receita culinária, não quer dizer que você tenha que seguir sempre aquela mesma regra, ou então aquele mesmo hábito do qual você já estava acostumado. Mas sim que você pode atribuir, inclusive, tá? Uma forma diferenciada. Como, por exemplo, uma vez eu fui tentar fazer um brownie, que não é muito minha especialidade, e aí fiz dentro do mesmo processo que eu preparo o bolo, bati as claras em neve, e quando foi no final, eu esqueci de acrescentar o quê? As gemas. Eu tirei as claras, bati, deixei ela no ponto que eu queria, só que as gemas eu botei por último. E fora que eu tinha colocado já a massa dentro da forma para assar. E aí foi quando eu percebi que as claras não tinham sido colocadas, tirei a massa, botei novamente no recipiente, coloquei as gemas e botei para bater novamente, justamente para não perder a massa, porque senão o bolo ficaria sem as gemas. E a gema, dentro do processo da formatação do bolo, ela exerce um papel importante também, assim como qualquer outro ingrediente. Então, por isso o texto injuntivo tem a função de orientar. Nós iremos ver agora um vídeo, certo? No qual uma professora também traz para nós uma ideia um pouco mais ampla de como nós podemos perceber e identificar o texto injuntivo no nosso dia a dia. Então, espero que vocês estejam preparados e atentos, porque é um vídeo muito legal que separamos para esse momento também. Olá, eu sou a professora Adriane Leonardo e nós estamos iniciando mais uma aula do Português em Detalhes. Se você está chegando agora ao canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Para você também que já está no canal, mas ainda não se inscreveu, é só clicar em inscrever-se. Essa inscrição é muito importante para que nós possamos continuar produzindo vídeos gratuitamente para vocês. A aula de hoje faz parte de uma série de vídeos sobre tipologia textual. Nós já vimos os conceitos básicos sobre tipologia, nós já vimos também o tipo narrativo, o tipo descritivo e o tipo dissertativo. Hoje nós veremos a injunção. É importante que você assista às aulas anteriores para melhor compreender o assunto de hoje. O texto injuntivo tem o objetivo de instruir, passar uma instrução, uma orientação. Ele vai utilizar verbos no imperativo ou equivalente. O que é esse verbo equivalente colocado aqui? São verbos que não estão no imperativo, mas que têm força de imperativo. Por exemplo, verbos na forma nominal, o infinitivo impessoal. Eu tenho o imperativo, lave as mãos. O infinitivo, lavar as mãos. Então, o infinitivo também vai estar presente nesse texto injuntivo, porque ele tem essa mesma força de levar o leitor a fazer determinado procedimento. Como é um texto que vai ter o objetivo de instruir, a linguagem vai ser clara e objetiva. Vamos ver um exemplo agora desse tipo de texto. Prevenção ao novo coronavírus. Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar. Utilizar lenço descartável para higiene nasal. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca. Não compartilhar objetos de uso pessoal. Limpar regularmente o ambiente com álcool 70% ou água sanitária. Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico nas mãos e a base de álcool 70%. Então aqui vamos identificar essas características do texto injuntivo. Nós temos aqui o verbo cobrir, o verbo utilizar, o verbo evitar. Esses verbos não estão no imperativo, eles estão no infinitivo, mas eles também têm essa força de instrução. Então, cobrir, utilizar, evitar,
Nós temos aqui a forma negativa, não compartilhar, limpar, lavar. Ou seja, aqui, se eu colocasse lave, limpe, evite, também teria o mesmo sentido neste caso. Então, nós temos um texto que dá instruções, dá orientações, portanto, ele é injuntivo. Exemplos desse gênero: receitas de bolo, manuais de instruções. Inclusive, vamos olhar mais um exemplo de um gênero que traz esse tipo de texto. Pão caseiro, rápido e fofo. Gente, olha, aqui você aprende português, você também aprende a fazer pão. Fica maravilhoso, eu já fiz. Minhas amigas diriam que eu não sei cozinhar, mas a quarentena tem me ensinado ótimas receitas. É verdade. Então, olha só, eu tenho aqui uma parte do gênero que traz os ingredientes, eu vou ter aqui esses ingredientes sendo colocados numa estrutura do próprio gênero textual, que é a receita, e aqui do outro lado nós vamos ter as instruções. Então, nós temos: bata no liquidificador o leite, o óleo, os ovos e os tabletes de fermento, reserve. Então, observem os verbos: bata, reserve, misture, despeje, bata, deixe, despeje. Então, essas são as características do modo injuntivo. Às vezes, a prova do Enem vai te pedir para marcar a tipologia predominante, mas eles também podem pedir para que você justifique aquele texto. Por exemplo, o texto é injuntivo, pois. Então, aquele é injuntivo, pois apresenta verbos no modo imperativo para orientar o leitor. Vamos resolver uma questão desse tipo de texto. Pegue 2 medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira. Coloque tudo numa forma untada previamente, com promessas não cumpridas. Adicione a seguir o ódio e a inveja. As 10 colheres cheias de burrice, mexa tudo e misture bem. E não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com essência de espírito de porco, 2 xícaras de indiferença e 1 tablete e meio de preguiça. Então, nós podemos ver que aqui nesse texto nós temos as características de uma determinada tipologia textual, não vou falar ainda para não dar resposta, e nós vamos observar também uma coisa muito importante que vai ser trabalhada na próxima aula. Aqui nós temos características de receita, mas nós não vamos ter de fato uma receita, porque não está te instruindo a produzir um alimento. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, que são gêneros que se parecem com características de outros gêneros. Vamos à questão então. A letra da música Os Anjos, de autoria de Renato Russo, apresenta elementos que a identificam com o seguinte tipo textual: narração, descrição, injunção e dissertação. Presente de Natal, quando cai uma questão dessa, porque é realmente muito fácil. Quando você olha, você identifica os verbos. Pegue, junte, coloque, adicione, mexa. Tenho aqui a forma negativa, não se esqueça. Aí, além dos verbos no imperativo, eu tenho o infinitivo, que tem essa mesma força dentro do texto. Temperar. Então, aqui nós temos as características do texto injuntivo. Essas foram as principais características do texto injuntivo para que você possa gabaritar sua prova de linguagens. Nos vemos na próxima aula. Até mais! Bom, como vimos, a diferença, então, do texto injuntivo para o texto prescritivo se dá em um único detalhe. No texto injuntivo, você não é forçado a fazer nada. Você apenas é orientado. Já no texto prescritivo, não. Você tem que seguir de acordo com aquilo que foi estabelecido. Então, você tem que obedecer às regras, ok? Então, existirá uma imposição. Nessa imposição, você tem que acatar tudo aquilo que está pré-estabelecido. Ou seja, digamos que você seja flagrado num momento no qual você esteja errado, de acordo com as leis que regem o trânsito na sua cidade. Então, se o guarda ou o policial, certo, lhe abordarem, você vai ter que obedecer. E nesse contexto, algumas dicas são: saia do carro, uma frase já no modo imperativo, entregue os documentos, coloque as mãos no capô, dependendo da forma como também você será abordado. Por quê? Porque no texto prescritivo existirá uma imposição, terá um momento de coerção, ou seja, você não tem a opção de escolher sair ou não sair, obedecer ou não obedecer, você tem que obedecer. Por isso que sempre, dentro dessa perspectiva do texto coercitivo e do texto prescritivo, tá? Nós vemos o seguinte, que você deve proceder sempre dessa forma e nunca ter uma alternativa. Você não pode escolher entre não sair ou ficar ou sair, você tem que só obedecer.
tá? Então, por isso que muitas vezes nós não entendemos como determinadas coisas também acontecem na nossa sociedade. Como vimos no texto injuntivo, eu posso preparar um bolo de acordo com aquilo que eu acho mais fácil, então aquilo que eu fico mais confortável, ou que tem o mesmo costume. Se você for perguntar à sua avó, certo? Ou alguém da sua família que prepara bolo, quais são os primeiros ingredientes que eles misturam, tá? Talvez você possa perceber que elas começam primeiro com a mistura da manteiga ou a margarina com açúcar. Já outros vão para claras em neve. Então, aí existe aqui uma alternativa. No texto prescritivo não tem isso, tá? Você tem que seguir de acordo com o que está sendo orientado. E onde é que nós encontramos a evidência desse texto na nossa sociedade? Vamos lá. Primeiro, aqueles discursos manifestados nas cláusulas de um determinado contrato. Ou seja, você foi contratado ou assinou um contrato com alguém, tá? Cada item daquele, cada cláusula daquela deve ser obedecida à risca. Então, entre tantas coisas, você não pode fazer de forma diferente. Exemplo, no ambiente escolar. Então, quando você vai fazer a matrícula, renovar sua matrícula, existem cláusulas lá. Então, o aluno deve entrar, certo? Sempre de farda. Então, aí é uma exigência. Então, o texto está aí bem prescritivo, tá? Não, certo? Depredar patrimônio da escola, não desrespeitar os colegas ou os professores. Então, todas aquelas regras que são estabelecidas dentro de um contrato, na matrícula de um aluno, numa instituição escolar, é a mesma coisa também que se aplica em qualquer outro segmento, de acordo com o contrato. Por exemplo, se você for um artista, um cantor, um ator, alguém, certo? E você faz um contrato com determinada empresa que vai lhe empresariar. E aí, se você resolve se desvincular daquele contrato, que geralmente é estabelecido em 2, 5, até mesmo 10 anos, você vai pagar uma multa. Por quê? Porque tudo isso está prescrito, está escrito lá na cláusula. Então, por isso que é uma das formas que nós vemos também o texto prescritivo no nosso dia a dia. Uma outra forma também é que esses mesmos contratos, de acordo com os artigos que foram estabelecidos, eles têm códigos que eles vão de acordo com os processos. Então, se você assinou o contrato sem ler tudo aquilo, você não pode questionar o que você assinou. Porque antes de assinar, você precisa ler tudo. Por quê? Porque esses códigos, essas regras, é quem vão orientar você a aceitar ou não. Em algumas formas em que as pessoas estão prestes a assinar o contrato, elas leem tudo, e aquilo que elas não acham confortável para elas, elas grifam e dizem, olha, eu só vou assinar quando for ratificado isso aqui, ou seja, seja feito, tá? E tudo isso daí vai então andar para que lá na frente a pessoa que vai assinar o contrato tenha mais segurança. Outra forma são as regras, tá? Pela gramática, que são introduzidas pela gramática, como por exemplo, antes de P e B não se usa N, se usa M, tá certo? Outra coisa é saber a diferença do uso dos porquês, porquê separado com e sem acento. Então tudo isso daí é importante e está dentro da regra da gramática. Tá? Bem como também a gramática nos orienta e, de certa forma, exerce uma autoridade sobre nós para que possamos, em alguns momentos, também preferir o uso da norma padrão, ou seja, aquela na qual eu e você falaremos o português correto. Não o português que a gente acha, que tem mais liberdade, que conversa com o colega, mas aquele português que esteja correto, de acordo com as orientações da própria gramática, para que socialmente possamos, eu e você, estarmos, certo, interagindo e qualquer pessoa, mesmo que não tenha tanto o entendimento da gramática, de acordo com o uso como eu e você usamos corretamente, possa entender tudo aquilo que estamos falando. Por isso, o uso de gírias, expressões coloquiais, tá? E algumas expressões idiomáticas que são frases feitas que a gente já conhece, domina, tá? Então devem ser evitadas. Assim também como as instruções que são realizadas justamente para que você possa fazer um concurso de acordo com as regras de um edital. Então, para que você se inscreva num concurso, você tem que seguir aquelas regras do edital. Então, o edital diz, né, quem é que pode se inscrever para fazer aquele concurso, a idade mínima, a nacionalidade, os documentos que você precisa comprovar realmente para estar apto a se candidatar àquela vaga, o que você precisa estudar para que você esteja preparado para realizar a prova do concurso, bem como também as regras que nós encontramos dentro dos jogos. Então, se você que gosta de jogo de tabuleiro,
certo? Ou outro tipo de jogo, você sabe que tem algumas regras. Então essas regras, elas não são alternativas, ou seja, você pode fazer do jeito que você acha, não. Você tem que seguir à risca. Porque se você fizer dessa forma, então você vai estar sendo orientado com aquilo que foi idealizado antes, que foi o próprio texto. Então, o texto prescritivo, ele é aquele texto que orienta você, certo? Mas, acima de tudo, que ele coloca um grau de autoridade. Você tem que obedecer tudo aquilo que foi estabelecido, ok? Bom, iremos ver agora um outro vídeo da mesma professora que vimos na aula anterior, ela explicando para nós sobre o texto injuntivo, e vai agora diferenciar um pouquinho sobre o texto prescritivo. Espero que todos estejam atentos, preste atenção, porque isso é enriquecedor tanto para a sua vida quanto para a minha, ok? Vamos lá! Olá! Para você que está chegando agora ao Português em Detalhes, eu sou a professora Adriane Leonardo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, é só clicar no botãozinho vermelho abaixo da tela ou aqui no cantinho. Hoje nós falaremos sobre uma tipologia textual muito importante para as questões de compreensão e de interpretação de textos. O texto prescritivo é uma sequência textual que geralmente não aparece naquela divisão clássica das tipologias. Alguns autores colocam esse tipo de texto no mesmo patamar do texto injuntivo, ou seja, consideram o mesmo tipo. Mas para você que vai fazer uma prova que exija essa distinção entre esses dois tipos textuais, é importante prestar atenção em algumas características. Assim como o texto injuntivo, o texto prescritivo também instrui o leitor sobre determinado procedimento. Ele vai exigir que o leitor siga determinadas orientações e ele não vai dar essa liberdade de ação, essa liberdade de escolha. Ele vai apresentar um caráter de coerção. Para isso, esse tipo de texto vai usar verbos no infinitivo, verbos no imperativo ou verbos no presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. São exemplos as leis de trânsito, os manuais, os editais, a própria Constituição. Então, quando a prova exige a distinção entre o texto injuntivo e o texto prescritivo, nós temos que pensar o seguinte: os dois vão instruir o leitor, vão orientar o leitor, mas o texto prescritivo não vai dar esse grau de liberdade para que ele realize essa ação. Ou seja, é a obrigatoriedade que vai fazer a distinção entre esses tipos textuais. Se nós fôssemos estabelecer características específicas de cada um, nós observaríamos o seguinte: no texto injuntivo, nós temos o objetivo de instruir, aconselhar, recomendar, sugerir e representam esses tipos textuais gêneros como os manuais de instruções, as receitas. No texto prescritivo, eu vou ter uma exigência, uma imposição, essa obrigatoriedade ao leitor. Então, pode ser que o texto prescritivo também traga essa orientação, mas essa orientação vai vir com um caráter de coerção, com uma obrigatoriedade, ou seja, não há liberdade nessa ação. Eu não posso, por exemplo, diante de uma lei, optar ou não cumprir aquela determinação. Eu posso até não cumprir, mas eu vou sofrer algumas consequências. Com certeza! Lá no texto injuntivo, uma receita, por exemplo, eu posso alterar a ordem dos ingredientes, eu posso misturar os ingredientes da forma que eu achar melhor. Aqui na descrição deste vídeo, eu vou deixar um link com a aula de texto injuntivo e também com as aulas das outras tipologias textuais. Nós organizamos uma playlist falando sobre todas essas tipologias. Além disso, eu também deixarei um link com o material sobre as principais tipologias e você pode baixar de forma gratuita. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouquinho mais sobre a diferença do texto injuntivo para o texto prescritivo e que estejam preparados também para realizar as atividades, tá certo? O que é que nós queremos agora para que vocês possam fazer? Tá? Enviar uma atividade sobre o texto injuntivo ou prescritivo. Você vai escolher alguma evidência no qual você possa dizer, olha, esse texto é injuntivo. Por que é injuntivo? Porque tem essas características. Esse texto é prescritivo porque tem essas características, tá? Então aqui sempre estará à disposição de vocês o nosso e-mail,
tá? E também o número de Zap para que alguns entrem em contato. Ainda sinto falta de muitos alunos, certo? Que não estão entregando as atividades em dia. Isso prova que vocês também não estão assistindo, o que é lamentável. Contudo, o que nós podemos fazer é sempre anotar quem está fazendo as coisas. Então, quem está fazendo está garantindo uma pontuação. Quem não faz está perdendo sua pontuação. E não adianta dizer depois que você não fez por conta disso, por conta daquilo. Quando nós queremos, certo? Nós corremos atrás. Mas também quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Então, que vocês prestem atenção no que vocês estão fazendo e as escolhas que vocês estão fazendo. Então, se você não entrega, você apenas se prejudica. Você não prejudica a mim. O único prejudicado será você. Porque, em parte, seu pai vai estar pagando por uma coisa na qual você não está usufruindo. Tá certo? Mas reflitam e estamos aqui também para receber as atividades de vocês. Então, uma boa semana. Que Deus abençoe a todos. Se cuidem e, acima de tudo, realizem as atividades. Ok? Até a próxima aula.